Boa noite, seja bem-vindo ao jornal desta terça-feira, 7 de abril. Abrimos esta edição endereçando felicitações a todas as mulheres do país por ocasião da celebração do Dia da Mulher Moçambicana. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias. O Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social garante que o sistema de segurança social permanece sólido apesar das detenções de quadros do Instituto Nacional de Segurança Social. Entre os detidos está o diretor-geral da instituição, Joaquim Ciuta, indiciado por crimes de corrupção e desvio de fundos. O ambiente no Instituto Nacional de Segurança Social é de surpresa e intensificação de averiguações após a detenção de 4 cidadãos no âmbito de uma investigação conduzida pelas autoridades judiciais. Entre os detidos, encontra-se o diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, Joaquim Ciuta, 2 funcionários sêniores da instituição e um empresário. Os arguidos com idades compreendidas entre os 45 e 60 anos são indiciados pelos crimes de corrupção passiva e ativa, manipulação de concursos públicos e desvio de fundos do Estado. Em reação, o Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social emitiu este comunicado no qual reafirma o compromisso inabalável com a legalidade, a ética e a transparência na gestão da coisa pública. No mesmo documento, a tutela assegura que está a colaborar plenamente com as autoridades competentes, visando o esclarecimento célere e rigoroso dos fatos. Apesar do processo em curso, o governo procura tranquilizar os beneficiários do sistema. No comunicado, o Ministério garante que o sistema de pensões se mantém robusto, estável e plenamente operacional, assegurando que não haverá interrupções no atendimento nas delegações nem no pagamento regular das pensões. A instituição sublinha ainda que continuará a prestar informação ao público à medida que houver desenvolvimentos relevantes no processo. O advogado Rodrigo Rocha afirma que Manuel Chang não pode ser novamente julgado pela justiça moçambicana depois de já ter cumprido cerca de 8 anos de prisão na África do Sul e nos Estados Unidos. Segundo Rocha, não existe base legal para um novo julgamento, uma vez que o antigo ministro não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime. O jurista falou ao MBC Informação, reagindo à chegada de Manuel Chang a Moçambique, na sequência da sua detenção nos Estados Unidos no âmbito do caso das dívidas ocultas. Sendo essa a situação, nós estamos perante um cidadão que já foi condenado e já cumpriu aquilo que seria a pena pelos crimes de que vinha acusado. O que, de certa forma, mostra que, neste momento, a justiça moçambicana já pode não ter espaço para qualquer envolvimento deste cidadão perante aquilo que são os vários processos que ainda possam ocorrer. Porque lembre-se que existe um processo também em direito, é que ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E embora os crimes possam ter nomes diferentes, em Moçambique e nos Estados Unidos, onde ele teve uma condenação, o certo é que as ações, os comportamentos vão ser subsumidos dentro daquilo que são a previsibilidade da norma jurídica. E isto vem fazer com que, se aquele comportamento já foi censurado, se aquele comportamento já foi condenado, então o mesmo já não pode ser alvo de um novo processo, onde significa que Moçambique perdeu a possibilidade, de alguma forma, de poder ter este cidadão como um arguido. Porque muito facilmente, mesmo que seja chamado, muito facilmente pode dizer, atenção, que sobre esse fato, sobre essas atuações, eu já fui alvo de um processo e já tendo sido alvo de um processo, já não posso ser novamente julgado. Ainda que nem tenha sido condenado no primeiro caso, atenção, mas neste momento não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato. O governo de Moçambique decidiu liquidar na totalidade a dívida com o FMI, numa medida interpretada pelos deputados da Assembleia da República como um sinal de compromisso com as regras do funcionamento internacional e de reforço da credibilidade externa do país. No entanto,
As bancadas parlamentares questionam a prioridade dada ao pagamento antecipado, quando o prazo se estendia até 2031, defendendo que os recursos poderiam ser canalizados para a redução da dívida interna e dinamização da economia nacional. Numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta dificuldades marcadas pela escassez de material médico cirúrgico e de medicamentos essenciais e em que persistem desafios no setor da educação, com alunos a estudarem ao relento, além da degradação de infraestruturas, como a Estrada Nacional número 1, o governo de Moçambique procedeu ao pagamento integral de uma dívida superior a 700 milhões de dólares norte-americanos ao FMI, cujo prazo de amortização se estendia até 2031. Perante este cenário, a bancada da Frelimo, que sustenta o governo no Parlamento, considera que a decisão demonstra responsabilidade e compromisso com a credibilidade financeira do país junto dos parceiros internacionais. O governo de Moçambique demonstra esta responsabilidade com o dia a dia dos moçambicanos. Quando nós dissemos que estamos numa altura em que Moçambique enfrenta dificuldades e o governo paga a dívida ao FMI, a pergunta que não se cala é: se sempre tivemos o FMI a nos financiar, sempre tivemos o Banco Mundial a nos financiar, por que é que estamos nesta situação? Então, há clareza de que, à medida em que vamos nos endividando, à medida em que a dívida vai crescendo, Moçambique vai se tornando mais pobre. Entretanto, a segunda maior força política na Assembleia da República reconhece a relevância da decisão, mas questiona os critérios adotados, tendo em conta o elevado nível da dívida interna, sobretudo com o setor privado nacional, que continua a enfrentar dificuldades de liquidez. Se o governo tivesse priorizado a dívida interna, faria com que estes valores impulsionassem as empresas nacionais, a economia nacional, a geração de receitas que posteriormente seriam usadas para pagamento dessas dívidas, resolveria o problema do desemprego, poderia também resolver os problemas que neste momento afetam a função pública, as instituições públicas, os serviços públicos como saúde e educação. O que nós entendemos é que não houve um jogo de prioridades assertivo. Com este dinheiro que o governo preferiu antecipar até mesmo o pagamento, poderia ter sido usado para investimentos que poderiam gerar receita. Por sua vez, a Renamo alerta para a necessidade de se garantir que esta decisão não agrave a situação econômica e social dos moçambicanos, defendendo maior equilíbrio na gestão. O que nós pedimos ao governo é que não deixe o povo passar situações anómalas em virtude de ter pago a dívida com FMI. Que não falte liquidação das dívidas que existem com os professores, na questão de horas extras, com os médicos, com os enfermeiros, com todas as classes que de facto trabalham para fazer este Moçambique que nós temos hoje. Não podemos nos estar ao luxo em liquidar uma dívida na totalidade quando questões pequenas não conseguimos ultrapassar. Já o MDM considera a medida desajustada face ao contexto atual do país, marcado por fortes carências nos setores sociais, defendendo maior prioridade para as áreas como saúde, educação e infraestruturas. O que o governo poderia fazer, o que eu acho que a outra opção que poderia fazer era olhar para os desafios que o nosso país tem em vários setores. Posso dar um exemplo da saúde e educação. Ao invés de liquidar toda a dívida, pagar uma parte, de modo em que leva a outra parte para cobrir as despesas destes fatores que estão, digamos, mal. E pronto.
pronto, e vamos angariando os fundos, vamos fazendo esses patrocínios para depois liquidar a dívida, porque tem já este tempo. Apesar de vista como um passo importante para o reforço da imagem externa de Moçambique, a liquidação da dívida ao FMI levanta um debate interno sobre prioridades numa altura em que crescem as exigências por soluções concretas para os desafios econômicos e sociais que afetam o cotidiano dos cidadãos. Ainda sobre a situação socioeconômica do país, o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão, contesta o mais recente relatório do Banco Mundial, que classifica Moçambique como o segundo país mais pobre do mundo, por considerar que os dados estão desalinhados com a realidade local e defende que a academia deve contribuir para produzir estudos mais próximos do terreno. E Desenvolvimento Rural reagiu a este estudo através do seu reitor, Jorge Ferrão. O responsável considerou que os dados apresentados não refletem com rigor a realidade do terreno, defendendo que o relatório foi produzido com base em pressupostos distantes do contexto moçambicano, o que limita a sua fiabilidade. O relatório do Banco Mundial, e vocês têm que ajudar a divulgar isso, não é um relatório do Banco Mundial. O Banco Mundial pede a um conjunto de consultores para fazer este tipo de análise. Então, este é um grupo de 2, 3 pessoas que muitas vezes não conhecem o terreno, subcontratam outros pequenos consultores e eles fazem as partes dos capítulos. Eu não fico muito assustado, apesar do banco assumir isso como parceiro e divulgar. Mas nós todos conhecemos o nosso país e sabemos da realidade dos outros países. Então não sei se é uma coisa que nós temos que levar muito a peito e olhar para aquilo como um dado absoluto e eterno. Neste contexto, Ferrão destacou a necessidade de se valorizar estudos locais, não apenas sobre pobreza, mas também sobre educação e dinâmicas sociais. Então vamos conviver com o relatório do banco e vamos persuadir a que os nossos próprios indicadores passem a fazer parte desses relatórios. Há uns anos eu pedi ao Banco Mundial para sermos nós a fazer o relatório sobre o desenvolvimento da educação em Moçambique. O banco aceitou, no final falou, não podemos fazer, etc, etc. E se sabe bem porquê. Aquilo que teríamos por reportar seria muito melhor do que aquilo que eles próprios fazem com os seus consultores. Ainda assim, o reitor da UP Maputo reconheceu a existência de níveis significativos de pobreza no país, sublinhando a necessidade de implementação de políticas públicas claras e eficazes como resposta ao problema. Mas também nos chama a atenção. Alguma coisa que nós estamos a fazer bem, precisamos de melhorar. Mas o que temos que mudar é exatamente repensar as nossas políticas o tempo inteiro, saber onde estamos a falhar e nunca olharmos para quem quer que seja e dizer ele tem essas ideias, é porque é da oposição. Isso aí não funciona. Todos nós precisamos absolutamente de ter espaço para debater, para apresentar os nossos argumentos, para defender esses argumentos e depois podermos encontrar o denominador que nos serve para o nosso próprio desenvolvimento. Entretanto, o Banco Mundial projeta um crescimento econômico entre 1% e 2% no período de 2026 a 2028, considerando insuficiente para reduzir a pobreza, podendo mesmo contribuir para o aumento do número absoluto de pessoas em situação de vulnerabilidade. O presidente da Associação dos Operadores Portuários de Moçambique, Fernando Couto, alerta que os conflitos geopolíticos no Médio Oriente estão a afetar a cadeia logística com impacto direto nas importações do país.
O empresário defende a construção de infraestruturas modernas que tornem a logística nacional mais eficiente. Moçambique transformou-se num portal de comércio internacional e de logística regional com uma costa marítima de aproximadamente 2.700 km, uma vantagem para aproveitar as diversas soluções de frete marítimo e as suas variações. O programa Moçambique The Regional Gateway da MBCTV convidou Fernando Couto, que tem larga experiência na área dos transportes no país, para abordar a situação da cadeia de logística face aos recentes eventos e conflitos geopolíticos. Estão parados aqui nos nossos portos vários navios de tanque que recusam vir descarregar, porque estão à espera de que o preço suba. Portanto, antes de nós pensarmos como vamos lá chegar, é preciso percebermos como é que nós vamos absorver esses navios. Segundo, há uma grande concentração de navios que estão lá em cima, antes do Estreito de Hormuz, estão concentrados 300 ou 400 navios, portanto, neste momento, o número de navios é insuficiente, porque estão ali parados. Okay. E os navios não nasceram para estar parados, os navios não nasceram para estar a andar, ok? Portanto, vai haver, a nível dos fretes, vão subir os fretes por falta de navios nesse sentido. No contexto atual, o presidente da Terminais do Norte de Moçambique frisou que o país precisa de se adaptar aos conflitos geopolíticos, garantindo o fluxo contínuo de mercadorias. Nós não sabemos como é que isto vai acabar. Sim. Pode até acabar descendo o nível, o petróleo voltando outra vez aos níveis que está. Portanto, se isto depende da duração da guerra que está no Oriente, no Médio Oriente, assim nós teremos que nos adaptar, mas teremos que ir acompanhando e ir fazendo estratégias para que esses impactos sejam dados o menos possível, sofridos o menos possível para nas nossas economias domésticas. Okay? Por outro lado, ouvindo aqui a sugestão do DIC, também nos prepararmos para de que, e podemos, é isso que precisamos começar-nos a preparar já, que produtos é que nós, a curto prazo, isto não é a longo prazo, é a curto prazo. A curto prazo nós podemos, quando aquela guerra terminar, o que é que lá podemos pôr? Exato. E a gente sabe, o gergelim tem um mercado, exato, o feijão boa tem um mercado. Fernando Couto acrescentou que é essencial fortalecer a produção interna antes de pensar na exportação. Segundo ele, Moçambique tem potencial para exportar culturas como feijão boer, castanha de caju e algodão, pelo que é necessário incentivar os agricultores a aumentar a produção e melhorar a logística de importação, nomeadamente do arroz, que continua a ser um produto estratégico. E na política nacional, no seu espaço semanal de opinião na MBCTV, o jornalista e comentador Salomão Moiana sugeriu à direção da Frelimo a combater a indisciplina reinante, sobretudo a nível das bases, onde os dirigentes acham que são autoridade, apontando casos de uso indevido das forças de defesa e segurança para reprimir a oposição. O presidente faz bem ao chamar a atenção. Alguns dos indisciplinados são estes que criaram situações para que o partido Frelimo estivesse muito manchado e muito mal visto pela população por causa da conduta dos indisciplinados. Outra coisa interessante que é preciso o partido Frelimo resolver, sob pena de continuar com uma imagem muito turva e chamuscada, é a utilização abusiva das forças de defesa e segurança por parte do partido nos momentos eleitorais. Há um excesso de zelo por parte dos órgãos, sobretudo inferiores, do partido de nível provincial e de nível distrital. Parece que cada um, no seu local de trabalho, ao nível do seu distrito, quer mostrar que ele é mais Frelimo aqui do que qualquer outra Frelimo
num outro território fora daqui. Portanto, penso que é preciso mesmo controlar a indisciplina. O partido, se disser uma coisa a nível superior, a mesma coisa tem que descer até todos da mesma maneira. E se disser assim, por exemplo, que nós não devemos andar a perturbar os comícios e reuniões dos outros partidos, essa orientação tem que valer. Não pode valer apenas nas grandes cidades, e quando chega no distrito já não é assim. O primeiro secretário local é autônomo para mandar vandalizar, mandar bater, mandar interromper, mandar os motoqueiros fazer barulho nos comícios dos outros, e quando responde, ele vale-se da polícia para sufocar os outros. Então eu penso que há muitas coisas que o partido no poder deve corrigir ao seu nível, para que a sua imagem melhore no seio do povo. Não é por acaso que as pessoas começaram a odiar pessoas com camisetas da Frelimo a nível nacional. Seguimos agora para o intervalo. Voltaremos com mais notícias no Jornal da Noite. Até já. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador, a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. O que é a cena? É tudo que é imperdível, que faz o coração bater mais forte. É o golo que te levanta do sofá. A cena é o pacote acima. Recarrega teu último pacote mensal e assista o pacote acima. São 35 dias no clássico para vibrar com o Moçambola 2026. Válido de 15 de março a 30 de abril. Porque subir de nível é a cena. A cena é a cena, Joe. Que vantagens existem para as empresas ao cotarem-se na Bolsa? Maior visibilidade da empresa. Atrair muitos investidores para a expansão dos seus negócios, o que lhe permite o acesso ao capital de investidores localizados em diversas partes do mundo.
Estamos de volta ao Jornal da Noite e seguimos com notícias sobre o Dia da Mulher Moçambicana. O presidente da República, Daniel Chapo, afirma que celebrar a mulher moçambicana é reconhecer a sua força, resiliência e papel determinante que desempenha na construção do país. O chefe de Estado sublinha ainda que o investimento na mulher constitui prioridade urgente para a redução das desigualdades e para impulsionar o desenvolvimento nacional. As declarações foram feitas hoje na Praça dos Heróis em Maputo, durante as celebrações do 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. O 7 de abril em Moçambique não é apenas uma data. Trata-se de memória, dor e orgulho nacional. O Dia da Mulher Moçambicana evoca Josina Machel, símbolo da coragem na luta de libertação nacional conduzida pela Frelimo, e homenageia todas as mulheres que resistiram, lutaram e continuaram a sustentar a esperança de um país em construção. Entre coroas de flores e homenagens, renova-se o compromisso com a igualdade, a justiça e a ação, valores que exigem materialização concreta. A Praça dos Heróis Moçambicanos em Maputo acolheu as cerimônias centrais da efeméride dirigidas pelo Presidente da República, que evocou no seu discurso de ocasião o espírito do destacamento feminino, marco da participação organizada da mulher na luta de libertação. Hoje, 7 de abril, mais uma vez a nação reencontra-se para homenagear Josina Machel, heroína nacional e símbolo maior de coragem, da entrega e da emancipação da mulher moçambicana, cuja vida e legado continuam a inspirar gerações. Estamos aqui no panteão dos nossos heróis para evocar a continuidade histórica da participação da mulher na luta libertadora, a sua participação plena na construção do Estado, da democracia, da paz e do desenvolvimento. Celebrar a mulher moçambicana é reconhecer que o seu sacrifício, a sua inteligência, a sua resiliência e a sua capacidade de transformar a adversidade em esperança constituem um dos substratos mais importantes da nossa moçambicanidade. Daniel Chapo destacou o envolvimento de instituições parceiros e cidadãos, demonstrando que a sociedade reconhece o papel vital da mulher no desenvolvimento político, econômico, social, cultural e ambiental do país. O lema das comemorações, direitos, justiça e ação para todas as mulheres e raparigas, reflete a essência da nossa agenda nacional de transformação. Entre as conquistas para o empoderamento da mulher moçambicana, o chefe do Estado indicou os avanços na governação, com 38,8% dos assentos atualmente ocupados por mulheres na Assembleia da República. Compatriotas, apesar dos desafios que ainda persistem, é justo reconhecer os avanços registrados em áreas decisivas para o empoderamento da mulher moçambicana. Na educação, graças ao alargamento do acesso à retenção da rapariga, estamos próximos da paridade do gênero do ensino geral, com 49,9% de raparigas no ensino secundário. Na saúde, o reforço da assistência materno-infantil e o aumento das casas de espera para mães grávidas contribuíram para que os partos institucionais atingissem 97% em 2025. No plano econômico, em 2025, foram emitidos 10.331 títulos de direito de uso e aproveitamento de terra, dos quais 41,6% foram atribuídos a mulheres. Na esfera de governação, a tomada de decisão também registramos progressos dignos de destaque, sendo um dos exemplos o fato de, na Assembleia da República de Moçambique, 38,8% dos assentos serem ocupados por mulheres. A data é marcada este ano sob o lema Direitos, Justiça e Ação para todas as mulheres e raparigas. O Dia da Mulher Moçambicana continua excessivamente politizado, esquecendo a realidade de insegurança e vulnerabilidade que muitas mulheres enfrentam diariamente. A constatação é do reverendo Anastácio Chambés,
da Igreja Metodista Unida, que defende a socialização da data e maior inclusão das mulheres nas decisões políticas, sociais e econômicas do país. Flores, homenagens e reconhecimento de uma luta histórica marcam a celebração do Dia da Mulher Moçambicana em todo o país. Contudo, o reverendo Anastácio Chembeze alerta para a necessidade de redefinir o foco da comemoração. Segundo ele, apesar de as mulheres representarem a maioria da população, continuam a ser o grupo mais vulnerável e muitas vezes usadas como massa de manobra política. O dia 7 de abril é um dia que está politizado. Me parece que deveria ser socializado e colocar a mulher como o centro de muitas coisas. O número de mulheres é maior do que de homens. O número de mulheres vulneráveis é a maioria. Elas são usadas como instrumentos de várias coisas. Não devemos pensar que dar oportunidades às mulheres estamos a fazer um favor. Pelo contrário, estamos a fazer um favor a nós, homens. Em 2025, cerca de 40 mulheres em Moçambique foram vítimas de feminicídio. O líder religioso destacou que a falta de exemplos práticos por parte das lideranças do país contribui para um clima de medo e insegurança entre as mulheres. Há poucos exemplos que vêm de cima que possam ajudar a veemência da mensagem de parar com esse feminicídio. Todos os dias ouvimos relatos muito tristes. Todo pai ou toda mãe que tem uma filha está inseguro hoje. Não consegue deixar que a sua filha saia de forma livre para a escola, ou para a igreja, ou para qualquer sítio. Parece até estar a policiar a sua filha. Que sociedade estamos a construir? Num ano em que os números de feminicídio ainda são alarmantes, o 7 de abril termina com um apelo à ação concreta. Que a atenção não se centre apenas na celebração da data, mas sim na proteção e no empoderamento real das mulheres que constituem a maioria da população moçambicana. Está completa a informação do Jornal da Noite desta terça-feira, 7 de abril, dia em que se celebra o Dia da Mulher Moçambicana. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.